possível a Bela se apaixonar pela fera? Pois isso aconteceu na vida real. Olá, curiosos! Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Grace e no vídeo de hoje eu vou contar a história real do homem que possivelmente inspirou a Bela e a Fera. E ele sim se casou com uma mulher bela, eles foram felizes, mas calma que vamos aos poucos, né? Não vou dar muito spoiler assim já de primeira. A história, ao mesmo tempo que ela tinha tudo para dar errado, ela deu certo até um período de tempo, depois deu errado de novo. Mas naquela época era outro tempo, era outra mentalidade que as pessoas tinham. E este homem que eu vou contar a história aqui dele para vocês, ele por um tempo foi criado numa jaula como um animal. Mas o jogo virou e ele se casou com uma bela moça. Petrus Gonçalves, um homem nascido em Tenerife em 1537. E ele tinha uma condição rara, onde todo o seu corpo era coberto por pelos, menos a palma das mãos e a sola dos seus pés. Hoje, essa condição é conhecida como hipertricose. E quando ele tinha apenas 10 anos de idade, ele foi mandado para a corte francesa de presente para quem? Rei Henrique II da França, marido da Catarina de Médici. E por um tempo ele ficou enjaulado, ficou sendo tratado como animal, até que os médicos perceberam que ele não era um animal, que ele não era uma fera selvagem, né? Então o rei decide fazer um experimento. Será que este homem pode ser educado? Será que colocando roupas novas nele, será que ele pode falar outras línguas e ser educado como um cavaleiro? E foi isso que ele fez. Vestiu Petrus, educou ele aprendeu a falar 3 idiomas, educou ele realmente para ser um cavalheiro. E ele estava ali na corte, entre as pessoas. Mas então, o rei Henrique II morre. E quando ele morre, então agora Petrus passa a se tornar propriedade da rainha viúva, né, da Catarina de Médici. E ela então também resolve fazer um experimento e ela pensa: será que se ele se casar, ter filhos, é possível nascer novas ferinhas? Teremos novas ferinhas na corte? E para a corte ter esse tipo de pessoas que eles consideravam como animais, como feras, era algo exótico, era algo que trazia uma certa riqueza e glamour para a corte. Então ela pensou, por que não? Organizou um casamento com Catherine, a filha de um servente da corte. Os dois se conheceram apenas no dia do casamento, eles se casaram, ela também não poderia negar, né? Ela não poderia sair correndo lá na hora, porque afinal era uma ordem da rainha da França. Então eles se casam e acreditem, eles têm 7 filhos, onde 4 desses 7 nascem com as mesmas características do pai, com a síndrome do lobisomem, né? Então, Catarina fala, poxa, então eu estava certa, isso realmente era possível que acontecesse. E Catarina de Médici, ela sempre teve uma certa curiosidade, né, por anões, por astrologia, tanto que ela consultava Nostradamus. Então, ela era uma pessoa um tanto peculiar também. E se a gente for perceber, né, para uma época onde as pessoas não sabiam muito sobre doenças, sobre o que realmente Petrus poderia ter, ele teve muita sorte. Poxa, ele conseguiu constituir uma família, não é mesmo? Ele conseguiu se casar, ter filhos, mas a alegria dele não durou muito. Porque, afinal, eles eram uma família que chamava muita atenção, principalmente Petrus e os filhos que tinham as mesmas características do pai. Os outros filhos não eram interessantes para as pessoas, então eles eram meio que ignorados e nem pinturas se tem desses filhos que não tinham a hipertricose. A família então faz algumas viagens pela Europa, são pintados, foram feitas pinturas da família em Munique, por ordem do Duque da Baviera. E a família deixa a corte francesa e permanece na corte de Parma, na Itália. Mas então houve um momento trágico, que foi a separação da família. As crianças que tinham as características do seu pai, que tinham pelos no corpo, foram dados de presente para outros nobres,
como se fossem animais de estimação, separando essas crianças do seu pai, da sua mãe e de seus irmãos. E não tem como a gente saber se Petrus e sua esposa Catherine tentou fazer algo, né, para impedir que seus filhos fossem levados. E também eles não poderiam fazer tanta coisa, né? Porque afinal eles eram propriedades dos nobres, eles não eram vistos como humanos. Mas eu fico pensando, sabe, na dor que eles sentiram. Poxa, como assim? São meus filhos e estão sendo levados como animais, dados de presente para as outras pessoas se divertirem à custas deles. Eu fico pensando na dor e no sofrimento que essa família passou nesse momento tão difícil, mas não tem como saber de fato qual foi a reação deles, se eles de alguma forma tentaram impedir ou se simplesmente deixaram que aquilo acontecesse, né? E Petrus e sua família, então, continuaram visitando outras cortes no restante, né, dos anos que eles tinham ali. Petrus e Catherine ficaram casados por 40 anos e tiveram até netos, gente. Então, se não fosse por essa parte triste de seus filhos serem retirados deles, né, eles realmente teriam sido uma família bem feliz e com certeza a sua esposa se apaixonou por ele, porque ele era um homem educado, ele era gentil, ele era cavalheiro, ele era um homem bom. E apesar da sua aparência, que muitas vezes poderia ser até assustadora, conta-se que quando ela viu ele pela primeira vez, ela chegou a desmaiar. Porque imagina, você vai se casar, você tá imaginando que você vai se casar com um homem comum. Por mais que ele seja, sei lá, diferente, não tão bonito, mas você nunca parou para pensar que ele poderia ter pelos por todo o corpo. Imagina, lá em 1500 e pouco, gente, é uma coisa bem diferente, né? É difícil de imaginar qual foi os pensamentos que passaram na cabeça de uma garota, né? Não se sabe muito como foi a morte de Petrus, mas o que se sabe é que sua esposa Catherine morreu depois dele, em 1623. Hoje o vídeo foi mais curtinho, mas eu queria muito trazer essa curiosidade aqui para vocês, porque de fato, né, A Bela e a Fera com certeza foi inspirado em Petrus. E também tem a questão do casamento arranjado, né, que a história da Bela e a Fera, para incentivar as meninas que tinham seus casamentos arranjados pelo pai, pelas pessoas que cuidavam delas, que por mais que você estivesse ali com alguém que você não amasse, com alguém que você achasse que fosse uma fera, alguém terrível, com o passar do tempo você veria que ele era um homem bom, que ele queria o seu bem, e quem sabe você poderia até se apaixonar por este homem. Então era realmente ali como se fosse um conforto para essas meninas, numa época onde todos os casamentos eram arranjados, não se casava por amor, não é mesmo? E Petrus e Catherine tiveram a sorte de se apaixonar um pelo outro, mesmo o casamento sendo arranjado, tiveram filhos, tiveram netos e ficaram casados por 40 anos. Então, até a próxima, um grande beijo